Então é uma fé que vai dizer que o seu esforço, ele é suficiente, e é através do seu esforço que você vai garantir as coisas dentro da sua vida. Né, você não orou o suficiente. Porque Deus tem um plano para a minha vida, e esse plano da minha vida é um plano individual, é um plano não só que olha para o meu indivíduo. Eu gosto muito de uma filosofia africana chamada Sawabona, que normalmente você fala para a pessoa, né, Sawabona, e ela responde Shikoba, e Sawabona significa eu respeito você, valorizo você e você é importante para mim. E aí, quando a pessoa responde Shikoba, quer dizer que então eu sou bom e eu existo para você. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o Rodrigo Spilka e você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, que é produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. E hoje, sobre o tema A Fé em Disputa no Brasil, eu tenho a satisfação de conversar com Jackson Augusto. O Jackson é integrante da Coordenação Nacional do Movimento Negro Evangélico do Brasil. Ele é também integrante da Aliança de Batistas do Brasil e está concluindo o seu curso de graduação em jornalismo. Jackson, é uma alegria ter você conosco no Radar Direitos Humanos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sempre é bom estar aqui trocando ideia com vocês. Jackson, a fé está em disputa no Brasil de 2024, é isso? Então, né, eu costumo dizer que a fé, ela sempre esteve em disputa na história da humanidade, né? Então, esse processo de disputa, né, no campo da espiritualidade, ou melhor, no campo religioso, ele não é algo novo, né? Então, a gente vai ver essa fé em disputa desde o tempo de Jesus. Então, quando a gente percebe que existe um grupo, né, que tenta negociar a fé, né, com o poder. Então a gente tem ali os saduceus, né, um pouco ali dos fariseus também, então que chegam a vender, né, vamos colocar assim, o próprio Jesus, a liberdade, a vida dele, né, pro Império Romano, justamente por conta de uma disputa de poder, né, com medo de perder o controle sobre o povo e o acordo que tinha com o Império. Ali já era uma fé que estava em disputa, então, e a disputa era quem queria se alinhar ao poder, quem queria se alinhar ao Império e quem queria desafiar o Império, né? E depois isso continua, seja no processo da igreja que se une ao Estado. Então a gente tem uma parte da igreja que concorda na aliança entre igreja e Estado, entre igreja e monarquia, e outra parte que discorda, né, e que é a favor da criação de um Estado laico, que é a favor de uma outra percepção em relação da fé com o poder. E nos Brasis de hoje, né, que não é só um Brasil que existe dentro do Brasil, também existe uma disputa, né? A disputa entre uma volta à teocracia, uma volta ao reconstrucionismo teocrático que a gente já viveu no mundo, ou se não, um país cada vez mais diverso, mais plural, onde a religião ela não tem tanto poder assim, né? Ela não tem tanto glamour assim. Eu acho que existe essa disputa aí, né, entre a fé que se alinha ao poder, essa fé que se alinha ao Estado, se alinha ao capital, a quem tem dinheiro, a quem tem bens, a quem tem poder dentro do nosso sistema, ou uma fé que eu costumo dizer que está ali entre os clandestinos, entre as pessoas
que não têm poder e que não querem também trabalhar em nome de seus interesses privados, muito pelo contrário, né? Querem trabalhar em nome do bem comum, sem usar a fé como uma desculpa ou como um instrumento de poder para controlar um Estado ou para controlar uma grande máquina de opressões. Então, assim, a fé ela está em disputa no Brasil, mas ela sempre esteve em disputa na história da humanidade. Jackson, será que a gente podia explicitar um pouco melhor, quem sabe detalhar quem são os contendores dessa disputa, quais são os grupos que enfim, que estão se desenvolvendo nessa disputa pela fé? Então, né, como você falou, assim, existe sim comparativo, e eu acho que indo muito no caminho da questão da educação, a gente tem a questão do homeschooling, né? Então, que é uma ideia de uma educação individualista, né? Que, apesar de fazer sentido em algumas situações, ela não, ao meu ver, né, julgando aqui todo o processo, acho que ela não precisa necessariamente se tornar uma política pública, né? E aí, esses grupos, né, que discutem a questão do homeschooling, eles justamente começaram a discutir a questão do homeschooling em detrimento da educação formal e da educação pública, que é uma educação super importante para garantir, por exemplo, a segurança alimentar das crianças. É uma educação importante para garantir a segurança de saúde mesmo, de prevenção, de saúde preventiva. Então, para você matricular as crianças na escola, você precisa o quê? Fazer a questão do cartão de vacina estar em dia, né? Então, para aquela criança receber um benefício como Bolsa Família e tudo mais, ela precisa também estar indo para a escola. Então, isso também traz uma garantia de que aquela criança vai se alimentar na escola, né? Pelo menos 2 refeições ali ela vai ter no seu cotidiano. Então, pensar a escola pública dentro de um país como o Brasil não é pensar somente a escola como um lugar que vai te dar um diploma para você arrumar um emprego. Mas é um lugar de sociabilização, é um lugar de proteção das crianças, dos adolescentes, da juventude, das pessoas que frequentam aquele espaço e de promoção dos direitos. Então, a escola, né, com o seu processo educacional, é um processo, primeiro, de construção de consciência, mas também de garantia dos direitos negados para aquelas pessoas. Então, a gente tem, no processo escolar, né, um profundo recado para a humanidade e também para a questão neoliberal, de como a educação ela não é uma mercadoria, mas o tempo inteiro se tenta precificar, mercadorizar, vamos colocar assim, mercantilizar, né, a questão da educação. Isso é um ponto marcante dentro do governo Bolsonaro e dessa fé que está em disputa. A gente também tem, eu acho que um outro ponto importante para a gente entender esse processo bem neoliberal, dessa fé neoliberal, é que é uma fé que vai abdicar, né, de um estado de bem-estar social. Então é uma fé que vai dizer que o seu esforço ele é suficiente, e é através do seu esforço que você vai garantir as coisas dentro da sua vida. Então não é uma fé crítica, não é uma fé que vai pensar o Estado como esse lugar, como uma entidade, né, importante para a garantia dos direitos, mas vai dizer que você precisa se esforçar mais para você conquistar e você vencer. Então não existe espaço para derrota dentro dessa fé, só para vitória. Ninguém vai agradecer e acolher as pessoas que, entre aspas, perderam na vida. Não. Existe uma exaltação da vitória. Existe um triunfalismo que não é crítico.
Entendeu? Assim, um triunfalismo que só exalta não só o indivíduo, mas o individualismo. Então, esse individualismo exacerbado, né, que eu ganhei, que Jesus me deu um carro, ele me deu um carro, Jesus não pensa em um transporte público de qualidade. Jesus não gosta disso, de transporte público de qualidade. Jesus não fica feliz quando a tarifa do ônibus não sobe. Jesus fica feliz quando eu ganho meu carro. Jesus não fica feliz quando aquela água daquele bairro tem água encanada, né? Que aquele menino que tem anemia falciforme por conta do tratamento da água, ele agora vai ter uma garantia de uma qualidade de vida, porque essa água vai chegar com qualidade para ele, na torneira da casa dele, para ele garantir uma higiene pessoal importante para a vida dele e que vai garantir o crescimento dele em graça e em estatura e graça, como a gente costuma dizer. Jesus vai ficar feliz porque eu consegui comprar meu carro, porque eu consegui comprar minha casa, porque eu consegui comprar meu apartamento, né? Sinto muito se você não conseguiu. Você não orou muito, né? Você não orou o suficiente. Porque Deus tem um plano para a minha vida. E esse plano da minha vida é um plano individual, é um plano não só que olha para o meu indivíduo, né? Que sim, nós temos nossas aflições e nós precisamos clamar a Deus e Deus vai escutar. Mas esse Deus, que ele fica mais feliz, ou que ele dá um carro para você, e ele não fica feliz quando a gente consegue uma conquista social, ou que ele não fica preocupado com o transporte público coletivo da gente, é um Deus individualista, é um Deus que de fato é um eu, não é um nós, não é um Deus comunidade, não é um Deus que é trindade, é um Deus que exalta o eu. E o eu, ele é maior do que tudo isso. Então, por isso que o Estado ele não tem função nenhuma em relação a isso. A gente serve a um Deus que é um Deus que, de fato, valoriza um processo individual. Então, essa ideia liberal, inclusive neoliberal, né, do individualismo, tá ali, tá seja na narrativa das conquistas da gente, ou seja, nas questões práticas mesmo da política mesmo, que a gente defende. Então a gente defende uma política que está o tempo inteiro, né, dizendo que ó, as pessoas não precisam, o Estado não precisa da casa, as pessoas precisam ter dinheiro para comprar a sua casa, né, as pessoas precisam correr atrás do seu. O Estado não precisa da saúde, as pessoas precisam comprar plano de saúde. Então é o governo que tinha aí antes, que queria privatizar o SUS, e que isso era de fato a gente tem, inclusive no documentário, tem uma parte que Silas Malafaia, né, no documentário passa algumas partes ali algumas pregações, e passa uma pregação do Silas Malafaia dizendo que Deus, que a Bíblia, que se você quiser ser cristão, você precisa ser liberal. Então, é isso, é esse Deus que se manifesta na individualidade, na exaltação do eu, na idolatria do eu, né? Jackson, como é que se pode superar, né, que estratégias ou que cosmovisões, né, tem o potencial, primeiro, para fazer as pessoas discernirem, ou melhor dizendo, talvez refletirem sobre essa prática religiosa que é excludente, que é individualista e que, em última instância, não é, ela vai causar esse estranhamento entre os sujeitos. Mas tu pode sugerir algumas práticas ou alguns pontos de reflexão que permitam às pessoas avançar e superar essas divisões e segregação? Eu gosto muito de, assim, né? Eu sou uma pessoa negra, sou uma pessoa do movimento negro. E eu gosto de pensar muito a partir de como a África ela pode trazer soluções e sabedorias, né, para além disso. Até antes disso, quando eu penso a questão do ser igreja, né, de Atos 2:42 também, pensando aqui
a ideia do que é ser igreja, a ideia de que ser igreja tem muito a ver com ter tudo em comum, com não deixar faltar nada para alguém, com se sentir parte de uma comunidade. Eu acho que isso também traz um lugar, um pensamento importante para a gente pensar soluções para tudo isso que a gente tem passado no Brasil. Eu gosto muito de uma filosofia africana chamada Sawabona, que normalmente você fala para a pessoa, né, Sawabona, e ela responde Shikoba. E Sawabona significa eu respeito você, valorizo você e você é importante para mim. E quando a pessoa responde Shikoba, quer dizer que então eu sou bom e eu existo para você. Então, essa ideia do Sawabona, né, que olha assim, ó, eu estou enxergando você, eu respeito você, existe uma importância em enxergar o nós, né, porque na filosofia africana não existe o outro, tudo é nós. Então, é de olhar para o lado e se ver no outro e valorizar o outro, valorizar o outro que faz parte de mim, não é o outro que é o outro, o estranho, mas o outro é de alguma maneira a extensão de quem eu sou, e que a partir daquele momento, né, que eu digo que eu respeito você, que eu valorizo você, que você é importante para mim, a partir daquele momento existe um entendimento que a partir disso eu existo. Então, se você me enxerga, eu existo. Né, eu gosto muito de um texto do Desmond Tutu sobre o Ubuntu, né, sobre a filosofia Ubuntu, que ele vai dizer sobre isso, que para a filosofia africana não é eu penso, logo existo, eu pertenço, e se eu pertenço, logo existo. Então a ideia do pertencimento a uma comunidade, a ideia do pertencimento a algo que vai para além do eu, né? Uma comunidade que não existe. Se existe uma criança naquela comunidade, então é dever de todos nós cuidar daquela criança. Se existe uma pessoa mais velha naquela comunidade, é dever de todos nós cuidar daquela mais velha. Então, a partir desse lugar, não existe espaço para pensar o acúmulo, não existe espaço para pensar o poder que não seja partilhado, para pensar o poder que não seja comunitário, para pensar o poder que não seja a partir do menor, para pensar essa fé, né, que não seja uma fé que desça para o comum, para o bem comum, para o lugar comum, e que não exalte os sectarismos da vida. Então, eu acho que pensar uma fé que possa vencer, vamos colocar assim, essa disputa. E eu acredito ainda na vitória, né? Eu fico até brincando que o padre Júlio Lancelotti fala assim: eu escolhi perder, né? Eu acho que eu acho que eu sou muito otimista e gosto muito dessa ideia da libertação ali da época de 80, que eu acho que a gente acreditava na vitória ali, eu acho que a gente ali acreditava que a gente ia vencer, e que a gente contava uma maneira de viver a fé a partir dos sonhos, a partir da utopia e a partir da crença na vitória. E eu acho que essa vitória ela só vai voltar quando a gente conseguir sonhar junto de novo, quando a gente conseguir fazer as pessoas sonharem junto de novo. A gente não pode ter mais uma fé que ela é desconectada do povo. É uma fé que vai, sim, às vezes, dar cheque, né, em todas as desconstruções da vida, em todos os politicamente corretos da vida, mas que não dialoga com o povo. Então essa fé está em disputa, porque o povo está em disputa. O povo precisa... e nós também somos o povo. A gente precisa entender que a gente também faz parte disso. A gente precisa entender que a gente não está distante disso. A gente precisa entender que o problema também é nosso. E não temos o privilégio
de não fazermos parte do que tem acontecido na sociedade brasileira. E aí aqui eu falo para esse campo mais progressista da igreja, que é um campo amplo, que é um campo diverso também, mas que muitas vezes se afasta do povo, né? Então é uma fé que precisa estar com o povo, não só estar com o povo, se confundir com o povo e de tal maneira que o povo e a igreja, o povo e essa parte que disputa a fé não tenha nenhuma diferença. Né? Eu gosto muito de um pastor, José Marcos, né? Um pastor batista, que ele vai falar sobre essa ideia, né? Que existem várias maneiras de ser igreja e povo. Essa ideia de existe igreja que é para o povo, existe igreja que para o povo, existe igreja com o povo e existe igreja povo, né? Então, essa igreja que é para o povo é uma igreja que é até boa, até legal. Ela vai lá, ela serve, ela tem um serviço para o povo gosta de ir lá. Existe uma diaconia ali, né, que de alguma maneira serve ao povo. Existe uma igreja que para o povo, ou seja, uma igreja que impede o povo, uma igreja que é contra o povo, uma igreja que é elitista, uma igreja que de fato é inimiga do povo. Existe uma igreja com o povo, que é aquela igreja que até caminha com o povo, mas não se confunde com ele. E existe a igreja povo. É essa igreja que é tão diversa que ela não consegue controlar o povo, que ela se confunde com o povo. Ser igreja povo é difícil. Ser uma igreja que de fato se confunda com o povo é difícil. Mas eu acho que não é impossível. Então acho que, já que a gente crê nisso, a gente crê nesse evangelho que precisa ser pregado, né, ao povo pobre, ao povo excluído, ao povo que constrói as nossas cidades, ao povo que mais precisa, a gente precisa entender também que é dentro dessa perspectiva que a gente vai ser igreja, a partir desse lugar, né? Enfim, então, eu acho que a solução está aí, né? Nessa igreja povo, nessa igreja comunidade, nessa igreja que vai reconhecer o Ubuntu, que vai reconhecer Salabona, que vai reconhecer outras possibilidades de relação e organização social para além do sistema que a gente tem hoje. Jackson, e sobre a persona, não sei se tu tens alguma percepção sobre essa persona que compõe essa igreja evangélica que tem anseios de libertação, anseios libertários e de um engajamento social mais relevante que lhe traga, obviamente, melhoria na sua condição social, né? Essa inter-relação entre fé e vida em sociedade. Tu poderia dizer quem é essa persona no Brasil hoje? A pessoa que a gente pode imaginar que está dialogando com a igreja, que compartilha da igreja, que tem interesse na igreja. Quem é essa pessoa? Homem, mulher, jovem, trabalhador? Eu acho que se eu fosse colocar um rosto para as pessoas que constroem a igreja, que procuram a igreja, são pessoas simples, são pessoas trabalhadoras, são pessoas periféricas, pessoas negras, em sua maioria mulheres, que experimentam todos os dias a desigualdade nesse país, que experimentam todos os dias o abandono nesse país, que experimentam todos os dias todas as reformas, todos os retrocessos, todas as violências que o Brasil pode dar para o seu povo. Então, a maioria desse povo é um povo violentado, martirizado, é um povo que recebe salário mínimo, que é explorado, que está num sistema 6x1, né, que não tem tempo para pensar, não tem tempo para ser crítico, só tem tempo para
para de fato comprar a comida de hoje, para pensar na comida do mês, dos filhos. Então, essa mulher que é a dona de casa, mas é a chefe da casa também. Então, é essa pessoa que constrói a igreja. É essa pessoa que olha para a igreja não como um clube que ela vai... não, é como um lugar onde ela vai escutar Deus, é um lugar que ela vai... ela não vai ser explorada, ela não vai ser só mais uma. Pelo contrário, é um lugar onde o espírito, o poder, ele não oprime ela, o poder está sobre ela, o poder está sobre a sua carne, o poder, ela é legitimada a partir dessa experiência. Então, é essa pessoa hoje que constrói a igreja brasileira, essa persona, vamos colocar assim, que constrói de fato essa fé popular evangélica que a gente vê, né? É essa persona que vai impor mãos e que vai ter uma autoridade nas rodas de oração. Essa persona que é chamada quando uma criança que não tem plano de saúde, que não tem, mas está doente, né? Então ela precisa ir lá orar por essa criança, orar por essa mulher, orar por essa idosa que tá precisando dela na comunidade. Então são dessas figuras que não necessariamente são figuras que estão comprometidas com uma agenda, né, com uma agenda ideológica, apesar de estarem inseridas sim em estruturas que sustentam isso, mas que não necessariamente estão ligadas a esse mainstream, né, esses jogos de poder que a gente está falando aqui, mas que de alguma maneira sustenta a base da sociedade, inclusive a base dessas estruturas eclesiásticas, que são essas mulheres, né? Então, quando a gente pensa essa igreja evangélica brasileira, a gente pensa essas pessoas atravessadas por suas violências, atravessadas pela violência do Brasil e atravessadas pelas aflições que o povo brasileiro hoje experimenta, né? Então, inclusive no documentário, não quero dar um grande spoiler, nem vou dar, mas existe uma figura que vai muito bem encarnar essa persona aí que eu estou colocando, que de alguma maneira está ali nos movimentos sociais, está ali nos assentamentos, está ali nas ocupações, está ali porque perdeu o filho para o Estado, perdeu o filho para a violência do Estado, enfim. Jackson, muito obrigado pela tua disponibilidade em refletir conosco aqui no Radar Direitos Humanos sobre essa disputa que vem acontecendo, como tu bem delineaste, assim, né? A disputa que sempre aconteceu em torno da fé, mas nesse contexto de terra brasilis contemporâneo que nós vivemos. Então, eu te agradeço pela disponibilidade de conversar conosco, em nome do Radar Direitos Humanos, e te devolvo a palavra para tuas considerações. Eu queria agradecer de novo o espaço, né, do Radar. Sempre é bom participar. E isso, né? Obrigado também pelo tempo que a gente passou aqui. Eu acho que é importante a gente refletir, né, sobre essa fé, sobre essa disputa que acontece no Brasil. Enfim, então, sempre à disposição. Obrigado pelo convite e até uma próxima. E a você que nos escuta, eu desejo que permaneça em paz e segura. Até o nosso próximo episódio. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.